A gente está vendo uma das maiores, se não a maior, transformação da história da medicina. E o motor por trás de tudo isso? Inteligência artificial. Então, nesta análise, vamos fundo para entender como essa nova realidade já está mexendo com a vida de todo mundo. Aqui, vamos direto ao ponto, né? Começando pela pergunta que não quer calar, aquela que todo mundo se faz e que dá aquele misto de curiosidade com um certo receio. Olha, a resposta mais rápida seria não exatamente, mas a história completa é bem mais fascinante. O lance não é sobre substituição, sabe? É sobre uma parceria que está literalmente virando de cabeça para baixo o jeito como a gente encara o cuidado com a saúde. Para a gente entender isso na prática, vamos pegar uma coisa que todo mundo conhece bem: a jornada de um paciente. E o ponto aqui é que a inteligência artificial não é mais coisa de filme de ficção científica. Ela já está aí, bem presente em cada etapa dessa jornada. Pensa só, antigamente tudo começava ali, na sala de espera do consultório. Hoje em dia, a busca por um diagnóstico pode começar bem antes, tipo no pulso com um smartwatch, ou até no teclado do computador, quando alguém começa a pesquisar os sintomas. Então, a nova jornada é mais ou menos assim. Um alerta no smartwatch acende a luz amarela. Daí, a pessoa vai pesquisar os sintomas usando uma IA generativa. Chega na consulta e outra IA já está transcrevendo tudo o que é dito, o que libera o médico para focar totalmente na pessoa à sua frente. E para fechar, algoritmos analisam todos esses dados e sugerem possibilidade de diagnóstico. A tecnologia está costurando cada um desses passos. Isso nos leva, claro, para o outro lado da mesa. Do ponto de vista do profissional de saúde, a IA não é uma ameaça, de jeito nenhum. É mais como um superpoder. Pensa num copiloto, só que um copiloto absurdamente inteligente e rápido. E para a gente ter uma ideia do porquê esse copiloto é tão necessário, dá uma olhada nesse número. Mais de 2,5 milhões. Essa é a quantidade de publicações científicas na área da saúde por ano. É simplesmente impossível para qualquer ser humano conseguir acompanhar esse volume de informação. É exatamente aí que a IA entra como uma peça-chave. Ela consegue mergulhar nesse oceano de dados, de evidências, cruzar com as diretrizes médicas, pegar os dados do prontuário do paciente e fazer tudo isso em questão de segundos. É o que a gente chama de medicina de alta performance. É a junção perfeita entre a inteligência humana e a artificial. Agora, o mais legal aqui é essa comparação. De um lado, o raciocínio clínico tradicional, que é super poderoso, claro, baseado em anos e anos de estudo, de experiência. Mas aí, quando a gente joga a IA na equação, essa experiência humana é somada com a análise de milhões de pontos de dados. A IA funciona como uma dupla checagem, sabe? Ela confronta o raciocínio do médico e isso traz uma camada extra de segurança e qualidade para o atendimento. E olha, isso não é papo de futuro não, já está rolando. Modelos de Deep Learning já estão por aí identificando problemas de pele, achando anomalias em exames de imagem com uma precisão que é impressionante. Eles conseguem até prever problemas cardíacos, só analisando o que a gente chama de fenótipos digitais, que é basicamente o rastro de dados de saúde que a gente deixa para trás com os nossos celulares, relógios. É incrível. Mas, claro, como já dizia o ditado, com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Então vamos virar a chave um pouco e olhar para os desafios, para os pontos de atenção que essa tecnologia toda traz para a mesa. O ponto aqui é que tem muita coisa para a gente ficar de olho. São desafios bem sérios, tipo, como a gente garante que os dados usados para treinar essas IAs representem todo mundo? Como a gente entende as decisões que elas tomam? Como encontrar o equilíbrio para não perder a habilidade clínica humana? E, claro, a questão central de todas, a privacidade dos dados dos pacientes. Vamos falar um pouco mais sobre essa falta de transparência, o famoso problema da caixa preta. Imagina assim, é um sistema que te dá uma resposta, tipo sim ou não, mas você não faz a menor ideia de como ele chegou àquela conclusão. Agora, pensa nisso na medicina, onde uma decisão pode mudar uma vida. Pois é um desafio gigantesco. Isso desemboca numa das perguntas mais cabeludas da nossa época. Se um algoritmo desses erra, e o erro tem consequências sérias, de quem é a culpa? De quem programou? Do hospital que comprou a tecnologia? Ou do médico que confiou na máquina? É uma questão complexa. Então, qual é o caminho para frente? A boa notícia é que o futuro não parece ser uma batalha de humano contra a máquina. Pelo contrário, tudo aponta para a construção de uma relação totalmente nova e, na verdade, muito poderosa. Aquela relação clássica, só entre médico e paciente, está evoluindo. Agora, é como se tivesse um terceiro elemento na sala, os dados, que são processados e interpretados pela IA. E o papel do profissional de saúde passa a ser o de um maestro, um curador dessa dinâmica toda, usando esses dados para enriquecer o cuidado.
Essa frase aqui resume tudo de um jeito perfeito. A tecnologia amplia, o julgamento clínico decide. Ou seja, a IA te dá uma visão panorâmica, um volume de informação que seria impossível ter de outra forma. Mas, a batida do martelo, a decisão final, essa sempre vai ser da experiência, da intuição e da empatia humana. Isso nos deixa com uma reflexão final que é bem provocadora. A grande virada de chave não é a máquina tomando o lugar do ser humano. A verdadeira mudança é que saber usar essas novas ferramentas e usar de forma inteligente, integrada e responsável, isso vai deixar de ser um diferencial. Vai se tornar, basicamente, a definição de um bom profissional da saúde no futuro que já está batendo na nossa porta.